Então, na verdade, o que acontece é que esse ácido acético ele se dissocia, formando acetato mais H+, né, uma dissociação parcial, como a gente viu no slide anterior. Mas no momento em que nós estamos fazendo a titulação de um ácido fraco como o ácido acético, o que a gente observa é o seguinte. Então, esse gráfico ele mostra o quê? Ele mostra a variação de pH no eixo Y versus a quantidade de OH- adicionada no sistema. Então, vocês imaginem que eu tenho aqui um tubo de ensaio em que eu tenho ácido acético, né? E num primeiro momento eu tenha o pH desse ácido acético, ele seja pH 0, que é o que a gente está mostrando aqui. pH muito ácido. Um pH muito ácido significa uma quantidade de H+ muito grande. Se essa quantidade de H+ aqui é muito grande, esse meu equilíbrio ele vai deslocar para a esquerda. E todas as minhas moléculas elas vão ficar na forma associada de CH3COOH-. Por quê? Porque o meu pH está 0, essa concentração aqui está muito elevada e o meu equilíbrio deslocou para a esquerda. Então, todas as minhas moléculas estão na forma de CH3COOH. O que acontece é que nesse experimento a gente está começando a adicionar OH- em solução. Cada vez que a gente adicionar OH-, a quantidade de H+, ela começa a cair. Por quê? Porque vocês sabem que o OH- ele se associa com o H+ para formar água. Então, conforme eu vou adicionando base no meu sistema, essa base vai roubando o H+ livre para formar água. Consequentemente, o meu pH deixa de ser ácido, ele deixa de ser pH 0 e começa a aumentar, indicando que a concentração de H+ está caindo. Ele sai de 1, vai para 2, vai para 3, vai para 4, mas chega um momento que mesmo adicionando a mesma quantidade de OH-, a gente observa que a variação do pH não é tão brusca quanto essa região. Vocês observem que nessa região aqui, a alteração do pH é muito rápida. E nessa região aqui, a alteração do pH começa a acontecer de maneira mais lenta. Mas o que é que está acontecendo nessa região aqui? Se eu continuo adicionando OH- no meu sistema. Então, teoricamente, teria que continuar acontecendo a mesma coisa, o OH- roubando H+, formando água e diminuindo a quantidade de H+ livre. Mas, na verdade, o que acontece é que nessa região aqui, apesar disso aqui começar a cair pela adição do OH-, esse equilíbrio começa a se dissociar e o ácido acético começa, na verdade, essa concentração ela cai tanto e ao cair essa concentração do equilíbrio, o equilíbrio se desloca de novo para a direita, recuperando esse H+ que foi perdido. Então, nessa região aqui, na verdade, a gente não vê uma queda de pH, uma queda de concentração de H+ tão brusca, porque, na verdade, essa queda está sendo recompensada, né, pela dissociação do ácido acético. Então, está havendo um tamponamento, ou seja, mesmo com a adição de OH- no sistema, o pH não está variando tanto porque o meu ácido está se dissociando para liberar e recuperar a concentração de H+ inicial. Então, nessa região aqui é uma região de tamponamento, ou seja, eu estou adicionando álcali, mas o meu pH não está variando tanto. Então, esse equilíbrio ele começa a deslocar tanto para a direita que daqui a pouco eu não tenho mais 100% das minhas moléculas nessa forma. Eu tenho 50% das moléculas nessa forma e 50% das moléculas nessa forma, que é esse ponto aqui. Então, nesse ponto aqui, eu tenho, tentar mudar aqui a cor da caneta para começar a ficar um pouquinho mais, mais organizado. Nesse ponto aqui, né, é o ponto no meio da minha titulação, a quantidade de moléculas na forma associada é igual à quantidade de moléculas na forma dissociada. Então, eu tenho 50% das moléculas nessa forma e 50% das moléculas nessa forma. Esse ponto aqui, né, é o que eu chamo de o valor de pH no qual eu tenho a metade das moléculas nessa forma e a metade das moléculas nessa forma, eu chamo de valor de pKa. E esse valor de pKa é específico para cada molécula. Então, nesse caso aqui, o ácido acético tem um pKa em torno de 4,7. Significa que quando o pH da solução é 4,7 mais ou menos, a metade das moléculas estão na forma associada e a metade das moléculas está na forma dissociada. Se eu vier para cá, na faixa de pH, se eu continuar adicionando OH-, o que vai acontecer é que eu vou ter mais ainda
de dissociação. Então, eu vou ter menos de 50% nessa forma e mais de 50% nessa forma, que é o que acontece nessa região aqui. Né? Se eu tiver um pH mais ácido, se eu colocar mais H+ no meio, esse H+ aqui aumenta, o meu equilíbrio desloca de novo para lá, e aí eu tenho mais moléculas nessa forma do que nessa forma. O que aconteceria nessa região aqui. Mas nessa região bem no meio aqui, eu tenho a metade das moléculas na forma associada e a metade das moléculas na forma dissociada. E o pH no qual eu tenho essa relação chama-se pKa. Então, esse sistema, ele funciona como um sistema tampão, porque ele mantém o pH constante. Então, mesmo com adição de ácidos ou bases, eu vou ter uma certa manutenção do pH mais ou menos constante, que seria essa região de tamponamento aqui, porque eu tenho uma molécula que está doando H+, caso haja falta, e uma molécula que está captando H+, caso haja falta, que seria a minha base conjugada. Então, a região em que isso acontece, que eu chamo de região de tamponamento, ela corresponde a mais ou menos uma unidade uma unidade acima e uma unidade abaixo do valor do pKa. Então, se eu falei para vocês que o pKa era em torno de 4,7 do ácido acético, que é aqui, esse valor aqui, eu vou conseguir tamponar bem entre 3,7, que seria esse valor aqui, e 5,7, né? Uma unidade a menos e uma a mais. Essa região é a região que eu consigo manter constante. Vocês observem que acima desse valor eu não consigo manter constante, porque o pH varia bruscamente, e abaixo dessa região também não consigo manter constante, porque o pH também, aqui aumenta bruscamente, aqui abaixa bruscamente. A minha única região de tamponamento é, na verdade, essa região aqui. Muitas biomoléculas são importantes, ácidos ou fracos ou bases fracas,